Então, pessoal, continuando aqui a segunda parte da nossa aula, lembrando que eu acabei de postar a terceira parte da aula, tá? É uma revisão, deixa eu só confirmar aqui, sétimo C. Sétimo C. Certo. É uma revisão de regência verbal, que é o terceiro momento da nossa aula de hoje, tá? Então, eu peço a vocês que assistam essas aulas aqui. A prova, lembrando que eu falei na primeira aula de hoje, a prova segunda VA está prevista dos dias 18 até o dia 23 do mês de maio. E toda essa matéria aqui vai cair na segunda VA. Já tem postado aqui 6 aulas, tá? Com a de hoje, que eu ainda vou converter e gravar, vai ser 8 aulas com a de hoje. Então, não deixem acumular. Tá? Então, a terceira parte da aula de hoje já está lá postada, que é sobre regência verbal. Então, voltando aqui. Vamos falar então da prática da contestação. Bom, a contestação, como eu disse, é uma das defesas do réu. O réu, ele tem 3 defesas, que seria a primeira delas a contestação, a segunda é a reconvenção e a terceira é a exceção. Então, a diferença básica entre contestação e reconvenção. Na contestação, o réu ainda, a tese do réu, a defesa do réu, ela tem que estar com o foco de rebater as alegações do autor. Portanto, é o momento da contestação do réu desenvolver a dialética. O fundamento da contestação é ele rebater o que o autor falou. Isso porque, por força do artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito. Então, se o autor não provar o que constitui seu direito, ele perde a ação. E o réu, por sua vez, ele tem que fazer provas de fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor. Portanto, na contestação, cabe ao réu rebater os fatos do autor e provar que esses fatos não existem, devem ser declarados extintos e impedem o direito do autor. Se o réu, na contestação, não rebater os fatos do autor, a gente tem uma contestação genérica e ele perde uma oportunidade de fazer sua defesa e ele acaba sendo confesso em determinadas matérias. Lembrando que não adianta eu, como ré, fazer defesas rebatendo ponto a ponto do autor se na minha defesa eu não tenho prova dela. Então, se eu não tiver prova daquilo que eu rebato, eu também precluí o meu direito de provar e eu fico também confessa quanto a essa matéria que a gente está discutindo, tá? Na reconvenção, o réu, ele tem provas de que quem agiu com aquele pedido que o autor faz foi o autor e não o réu. Portanto, na reconvenção, o réu tenta inverter a legitimidade do direito. Ele, de réu, passa a ser autor na reconvenção. Então, ele quer provar para o juiz que, na verdade, quem tem direito àquilo ali, que está sendo alegado, não é o réu, o autor, mas sim ele na condição de réu, tá? Então, ele inverte essa legitimidade. Os polos, os sujeitos processuais, alegando que o direito constitui para ele e não para o autor. Na exceção, é quando a gente trata de matéria de competência, né, do juízo, que pode ser absoluta ou relativa. A gente cuida de matéria que deve ser conhecida pelo juízo de ofício, né? Então, no momento da exceção, é uma defesa para encerrar aquele processo, porque aquela ação não deveria ser conhecida por alguma matéria de ordem pública. Então, já que estamos falando de contestação, vamos ver aqui o que eu falei que ia rememorar com vocês, o significado da palavra protocolo. Protocolo é o registro, né? Aliás, o protocolo é o ato em si.
Quando a gente fala assim, a fulana é cheia de protocolos, ele é cheio de ritos. Então, o protocolo é a ritualística, é dentro do processo. Uma vez que eu entrei com a ação, o rito desse processo, que se dá pela certidão da escrivania, depois vai para o despacho do juiz, depois volta para a escrivania, para a intimação, enfim, essa ritualística é o protocolo. Protocolizar na linguagem jurídica é mais adequado para registrar. Então, se você vai registrar uma petição, a linguagem jurídica tem preferência por usar o termo protocolizar, para até distinguir do protocolo, porque o protocolo é a ritualística é o processo em si, né? O próprio nome processo é o procedimento, é como a coisa caminha ali dentro dos autos. E o protocolizar é o ato de registrar. Outra questão, outro termo jurídico. A contestação, ela é feita após o réu ser citado. Então, nós temos aí o pré-requisito para o réu apresentar a contestação é que ele seja citado. O novo CPC, ele trabalha com dois termos jurídicos. Lá no seu artigo 283, ele trabalha com citação e intimação. O antigo CPC trabalhava com três termos jurídicos, que era a citação, a intimação e a notificação. Citação é o termo jurídico adequado para o réu apresentar contestação, a sua defesa. A citação garante a parte contraditória e ampla defesa, ou seja, a premissa da citação é garantir o due process of law, ou o devido processo legal. Bom, a intimação é quando a parte, independente se é autor ou réu, é chamada para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então, se alguém for intimado do processo, é porque ele tem que apresentar, fazer ou deixar de fazer alguma coisa. A notificação é um termo usado apenas para noticiar, para dar uma notícia às partes. Necessariamente, elas não precisam deixar de fazer ou fazer alguma coisa e nem apresentar defesa. Então, a linguagem jurídica ainda trabalha com esses três termos. Lembrando que a construção do direito basicamente se estrutura em dois pilares. O direito penal, que vai cuidar dos crimes ou dos atos, né? Ali dentro do crime compreende-se também os atos infracionais, né? Lembrando que a criança e adolescente não comete crime, mas ato infracional. E ela se estrutura no direito civil também. Por que eu estou falando que são nesses dois? Então, é importante conhecer a ritualística do direito penal, que é do processo penal, e do processo civil, porque esses dois vão embasar os demais ramos do direito. Por exemplo, quando a gente fala em direito ambiental, a hermenêutica que é usada nos procedimentos ambientais, nos processos administrativos ambientais, por exemplo, eu quero conseguir um estudo do impacto ambiental, ou eu quero um relatório do impacto do meio ambiente. Todos eles usam no silêncio a hermenêutica civil. Vocês estão estudando direito administrativo. O direito administrativo, quando a gente fala lá de atos administrativos, que requer competência, finalidade, a forma, o motivo, o objeto, dentro dos atos administrativos, tem ali que, para eles serem válidos, deve-se observar a teoria dos motivos determinantes, ou seja, eles devem ser motivados. Ou seja, eu tenho que observar uma ritualística que se aplica à hermenêutica civil também. Então, o processo civil também está presente no direito administrativo. E tantos outros exemplos que a gente dá de ramos de direito. O próprio direito do trabalho, lembra que a carteira do empregado, que é assinada, o nome dela, contrato de trabalho e previdência social. Então, o contrato de trabalho para o empregador nada mais é do que uma modalidade específica de prestação de serviços, mas que é regulamentada por lei própria quando se tem algumas características dessa relação de trabalho. Aí ele é chamado de empregado, mas é um contrato que saiu do direito civil. Então, o direito do trabalho também vai se utilizar da hermenêutica civil, inclusive processual, quando o processo de trabalho não tem um regulamento específico. Eu vou usar o regulamento processual civil. Vou dar outro exemplo aí.
E voltando para o penal, né? Os crimes de trabalho remontam lá à processualística penal, os crimes ambientais, os crimes administrativos, por exemplo, a questão do crime de responsabilidade, né, que a gente está falando tanto nesse momento aí do governo brasileiro. Então, assim, nós temos nos ramos do direito a área civil e penal, são as bases, as estruturas. Portanto, é importante conhecer esse processo de uma maneira geral, como ele funciona, para eu poder aplicar nos demais ramos do direito, né? Ou subsidiariamente, ou até eu aplico diretamente junto no silêncio da norma específica, eu vou aplicar a norma geral, né? Os juizados, né, cíveis, em que os juízes têm determinado o prazo de recurso como 10 dias, apesar do novo CPC determinar 15 dias, mas ele pode se ajustar diante da realidade da natureza jurídica do juizado, que é o que? A celeridade processual. Então, em nome da celeridade processual, abre mão dos 15 dias do prazo recursal e reduz para 10. Mas, no mais, no silêncio da lei específica do juizado, eu aplico também a processualística civil. Enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque alguns direitos vão mudar o nome. Por exemplo, o direito do trabalho, ele não usa o termo citar o réu. Se o trabalhador, vamos dar um exemplo, o trabalhador entrou com uma reclamação trabalhista, né? E aí o juízo, em quase todos da Justiça do Trabalho, eles usam o termo notificar. Então, ele envia a notificação para o réu apresentar defesa. Interessante isso. Apesar de receber esse termo notificação, o que a prática trabalhista fez foi transformar o termo notificação, que é dar uma notícia de que está sendo processado, em genérico, né? É um termo genérico do qual teria as espécies citação, ou seja, a notificação na Justiça do Trabalho compreende como sendo citação, como sendo intimação e também a própria notificação, tá? Então, tem algumas áreas do direito que não vão usar o termo citação, intimação, mas acaba usando genérico como notificação na Justiça do Trabalho. Bom, tendo terminado isso aqui, no direito, no processo civil, a gente vai usar basicamente citação e intimação, não usa mais notificação. Qual é a estrutura da contestação? Vou resumir. A contestação, ela tem o endereçamento, que é o vocativo, ao juízo da vara tal, que é de onde você recebeu para fazer defesa. A qualificação, eu não preciso mais colocar RG, CPF do réu, endereço, porque o juízo já sabe. Tanto é que o réu recebeu a citação, porque o juiz já sabe quem ele é, né? Então, basta o réu colocar fulano de tal, já qualificado nos autos, vem a presença de Vossa Excelência, neste ato representado por seu procurador, signatário desta, apresentar contestação a exordial do autor, o que faz os seguintes termos, ou só coloca contestação pelos fatos e direitos abaixo dos idos, se você não quiser completar com a exordial do autor. Bom, primeira coisa que você vai identificar na sua contestação, gente, marque essa estrutura, até para quem for fazer a segunda fase do AB, ter uma ideia dessa estrutura, tá? E já montar essa estrutura na cabeça. Eu não vou pedir para vocês no fórum, que eu vou abrir um outro fórum hoje ainda, para vocês fazerem uma contestação, porque eu imagino que vocês estão já de saco cheio de tanto fazer peça, né? Vocês devem estar fazendo nesse período, semestre que vem vocês vão fazer, eu sei que vocês estão tendo aula de processo, né, com a professora, eu acho que é a Gabriela ou é a Ana Paula, mas enfim. Então, eu não vou pedir para vocês estarem fazendo outra peça. O que eu vou fazer é trabalhar com vocês o português e o texto. Eu vou montar num fórum uma petição inicial, e nessa petição inicial eu já vou fazer a contestação dela. E aí eu vou pedir para vocês analisarem a contestação feita da petição, se ela seria genérica ou não. Por exemplo,
se ela conseguiu rebater os pontos ou não. Então, eu vou trabalhar com você essa questão de causa de pedir, para você identificar a causa de pedir, a tese do autor, a tese do réu, para isso ficar bem claro na mente de vocês quanto ao português, que é o que a gente está falando acerca da discussão, da argumentação e do conhecimento do direito. Então, vamos lá. Depois que eu qualifiquei, então, primeiro, endereçamento. Segundo, qualificação. Terceiro, síntese da inicial. Imagine isso aqui na prova da OAB. Dica. Aquilo que eu falei na primeira aula de hoje. Coloca o seguinte. O autor fundamenta seu pedido na lei tal, no texto tal da lei, ou no direito tal, sobre o qual requer, ou a respeito do que requer. 2 pontos. Aí, descreva o que ele requer. Se você não quiser numerar 1, 2, 3, se você não quiser colocar a linha A, B, C, D, coloque então separado nos parágrafos. Então, coloque lá, requer dano material em razão de XX, dano moral em razão de XX, suspensão da dívida em razão de XX, declaração da inexistência do débito em razão de XX. Por que você deve fazer isso? Para você conseguir sintetizar na escrita o que é o pedido do réu, do autor, e para você não esquecer de rebater. Lembrando que o que você não rebate do que o autor pediu, presume verdadeiro o que o autor alegou. Olha, tanto isso é sério. Então, tenha capacidade de síntese e de objetividade, seja objetivo claro. E uma das maneiras, uma das estratégias que a gente tem de ser objetivo, de ser claro, de ser sintético nessa escrita, é fazer isso aqui que eu disse, essa dica. Você pontue. Se você não quer pontuar em número 1, 2, 3 ou letra A, B, C, D, pontue mentalmente em parágrafos. Destrinche ali quais são as causas de pedido do autor para você rebater, tá? E aí, no final, você coloca no último parágrafo, em síntese, as alegações do autor, ponto final. Ou, em síntese, os fatos narrados pelo autor, ponto final. Certo? Por quê? Qual a importância de você discriminar do jeito que eu coloquei? Primeiro, você vai conseguir identificar os pontos da causa de pedido. Você consegue, dessa forma, ser objetivo, porque você é obrigado a mudar o parágrafo. E você não se perde quando você for para outra etapa, na hora de você for defender o seu cliente, que é a preliminar. Antes de entrar no mérito, a gente vem com a preliminar. Então, vou repetir a estrutura. Primeiro, endereçamento, depois qualificação, depois a síntese da inicial e depois a gente vem com a preliminar. O que eu vou alegar preliminarmente? O novo CPC, ele ampliou as possibilidades de preliminares, né? No antigo CPC, basicamente, as questões preliminares se resumiam a possibilidade jurídica do pedido, possibilidade jurídica, legitimidade da parte e impossibilidade da causa. Então, seriam os 3. Agora, não. No novo CPC, a gente tem todo o rol de possibilidades preliminares que está no artigo 337. Então, dá uma lida ali. Esses artigos que eu estou dizendo, gente, são os básicos que você tem que conhecer para entender como que é a processualística da coisa. Então, o 337 do CPC vai dizer lá quais são as questões que você pode levantar como preliminar. Por exemplo, a ilegitimidade da parte. A parte está entrando com ação contra você, só que você não é parte legítima. Ou a parte autora não é legítima também para reclamar contra você. Caso comum de legitimidade parte autora é quando os filhos entram pedindo direito de um pai que faleceu. E só que esses filhos não abriram o inventário, não tem provas de que eles são donos do bem, porque o dono do bem, então, ainda é o pai. E aí eles entram com uma ação requerendo um direito sobre esse bem.
E, na verdade, eles deveriam entrar em nome do espólio, né? E só que eles entram como se eles fossem as partes legítimas desse pedido. E aí, esse aí é um caso de ilegitimidade ativa, né? Para pedir aí como preliminar que o processo seja encerrado. Aí o juiz vai ter que dar a extinção do processo sem julgar o mérito, porque o polo não está formalmente feito, né, na ação. Bom, no mérito, aí logo depois da preliminar eu venho com o mérito. O mérito você vai fazer o seguinte, observar o que diz o artigo 212 do Código Civil. Vamos lá. O artigo 212 é o artigo que cuida das provas. Quais são as provas que eu posso levantar? A primeira, a confissão. Depois eu tenho documentos. Lembra da confissão que eu falei? O que não está nos autos não está no mundo jurídico. O que você não rebateu, você é confesso. Ou você é confesso porque você não rebateu, ou você é confesso porque você rebateu, mas não provou. Certo? E aí presume verdadeiros fatos alegados pelo autor e até por confissão daquilo que você não rebateu. Então, nós temos a primeira prova, a confissão, a segunda, nós temos o documento, depois nós temos a testemunha, nós temos a perícia, né, que determinadas matérias precisam de perícia, por exemplo, acidente de trabalho, eu preciso de um perito médico para constatar se realmente a pessoa adoeceu, exame de DNA, no caso, uma perícia para investigação de paternidade e assim por diante. Mas nós temos também a presunção. E a presunção, ela pode ser iure et iure, que é a presunção absoluta, o que significa que não cabe prova em contrário. Então, se for uma situação que o próprio texto de lei fala que presume sem prova em contrário, é uma presunção absoluta, eu não tenho como provar de maneira diversa. A outra situação é a presunção relativa, que é a iuris tanto, porque ela admite provar em contrário, ou seja, mesmo que a pessoa alegue que eu fiz alguma coisa, vai admitir a prova em contrário. Então, esses são os elementos de prova. Por que eu estou dizendo isso? Porque, de repente, você não tem uma prova documental para rebater a alegação do autor, mas você tem uma prova testemunhal. Por isso é importante você colocar lá no final da sua defesa, protesta, provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, em especial pela prova testemunhal, que será rolada em momento oportuno. De repente, você não tem um documento, não tem testemunha, mas você observa numa frase que o autor falou e no próprio documento do autor que ele se contradiz naquele momento. Por isso que quando a gente for fazer defesa, a gente tem que investigar. Leia o que está na petição do autor e leia o documento que ele trouxe aos autos. Porque, de repente, aquele documento faz prova contra ele. E daí ele já é confesso. Então, a gente usa a própria prova da outra parte para provar o que a gente está alegando, né? E aí você tem como, então, provar por o documento do outro. Às vezes, esse autor te pede alguma coisa, eu estou com uma situação assim, que a parte está pedindo uma indenização para a pessoa para quem eu advogo, e é reclamada, né? A minha cliente é a ré, só que esse autor entrou com uma ação anterior pedindo outra coisa, e nessa ação anterior ele juntou um documento. E agora no sistema ProJude é muito fácil, porque já vem certificado, né? Todos os documentos que foram juntados nos autos, ele tem um códigozinho lá do lado em vermelho, certificando a juntada. Beleza, eu estou usando esse documento que ele juntou no mérito para alegar que ele é confesso, porque ele mesmo juntou nos outros autos um documento que fala contra o que ele está pedindo. Olha o tanto que isso é sério. Eu estou usando, então, de uma prova emprestada. Ou seja, a próprio documento que ele juntou nos outros autos e que ele está se contradizendo nesse agora que ele está entrando, tipo assim, a pessoa esqueceu, né, que eu entrei com a ação, ou até ele mesmo esqueceu desse fato. O grave disso é que a pessoa incorre em litigância de má-fé, né? Se ele está pedindo uma coisa que ele se contradisse em outro momento, ele litiga de má-fé.
Enfim, eu tenho N possibilidades de fazer prova disso. Imagina, então, uma outra situação. E se eu tiver uma situação que eu não tenho documento, a testemunha afirma para mim que ela não vai para a audiência, ou essa testemunha é de outra cidade e ela não tem como ir para essa audiência, ou essa testemunha, por alguma razão, ela não pode ir para essa audiência, mas ela se compromete a declarar aquilo ali de alguma forma. Então, o que você pode fazer? Reduzir a termo o que essa testemunha está falando em cartório. Você pode pedir para o cartório registrar aquilo através de uma declaração. Como o cartório tem fé pública, você junta essa declaração que essa pessoa falou em cartório nos autos e ele é juntado como um documento, certo? E nós temos a presunção também como meio de provas. Por isso que aquilo que não foi alegado presume que foi realizado, que é uma presunção. Só que lembrando, vamos lá falar da presunção relativa. Quando o autor alega alguma coisa contra o réu e ele apresenta provas, aquilo não é uma prova que eu não posso contestar. Aquilo é uma prova que eu posso contestar. Por isso que eu sou chamada a fazer a defesa. Agora, aquilo que o autor alega e não provou e eu não rebati, olha o raciocínio da presunção. Vou repetir. O autor alegou uma coisa, não juntou nos autos provas e eu não rebati, dependendo do que o autor, da natureza dessa ação, por exemplo, se for de consumo, presume que o que o autor está dizendo é verdade se houver inversão do ônus da prova. Ou seja, se o juiz considerar esse autor hipossuficiente consumidor, e ele não trazer nos autos prova, porque lembrando de novo o artigo 373, ao autor incumbe provar os fatos constitutivos do seu direito. Vamos aplicar a hermenêutica. Se o autor alega uma coisa e ele não provou, pela hermenêutica civil, ou, aliás, pela hermenêutica do direito, o autor alegar uma coisa e não provou, eu, como ré, também não precisaria provar do contrário. Simplesmente, a minha defesa como ré, eu tenho que rebater o que o autor falou e pedir que, como ele não constituiu o direito dele, não provou, aquilo que ele alegou é improcedente. Beleza. Então, ele perde a ação, porque ele não provou. Beleza. Mas, se for uma matéria que o juízo entender e conceder a inversão do ônus da prova, que é comum no direito de consumo, o autor não precisa provar o que ele coloca ali. Se inverteu, quem tem que provar o contrário é o réu. Se o réu não provar, presume que o autor falou é verdade. E essa presunção passa a ser absoluta por conta da preclusão. Então, na primeira oportunidade que o réu tiver de manifestar nos autos, ele tem que trazer provas para rebater a alegação do autor, sob pena de não fazendo, presumir absolutamente que o que o autor falou é verdade por conta da preclusão. Lembrando que isso depende da natureza da matéria, tá? Professor, e se for uma situação assim? Então, eu dei o primeiro exemplo, né? E se o autor falou alguma coisa, o réu não rebateu aquilo, aquele detalhe que o autor falou. O autor não provou, mas o réu também não rebateu. E aí? Gente, eu entendo que essa presunção é relativa do que o autor falou e o réu não rebateu. Porque a lógica é que o réu tem que rebater o que o autor fala. Aquilo que o réu não rebate, ele é confesso. Por isso que existe das provas a confissão e a presunção. Então, o que eu entendo na hermenêutica, na lógica jurídica, é o seguinte: o que o autor, olha que isso é sério, o que o autor fala e não prova, depende do que o réu vai falar. Por isso que eu tenho contestação. Senão, não precisaria dela. Por isso que o 202 fala que a primeira prova é a confissão. Eu aleguei uma coisa, não provei. O réu veio
não rebateu o que eu aleguei, aquele ponto que eu aleguei, por isso que eu tenho que ler com detalhes cada ponto que o autor falou, enumerar na hora de eu rebater. Se eu não rebati, presume até o momento que o réu tem para fazer defesa, a presunção daquilo que o autor fala sem provas é relativa. A partir do momento que o réu fez defesa e não rebateu, a presunção torna-se absoluta do que o autor falou, porque o réu fez uma defesa genérica. Porque senão não tinha justificativa de eu ter a confissão como meio de prova, certo? Isso aí, inclusive, é objeto de recurso, a não ser que a matéria seja cognoscível de ofício pelo juízo, que ele deve sim falar, não tem direito. Agora, caso contrário, se o réu não rebateu, o juiz não pode falar de uma coisa que não for matéria de ofício por conta dessa presunção. Então, cuidado com essa hermenêutica aí no que eu estou dizendo. Então, vamos lá. Pessoal, eu tenho mais 9 minutos, certo? Então, se cair, aí vocês vão para o terceiro momento, que é a aula que está postada aqui da regência verbal. Então, vamos lá. Depois que eu falar do mérito, dentro do mérito é que eu vou aduzir as questões de prescrição, decadência, se tiver, tá? Terminando o mérito, eu venho para a última etapa, que é a conclusão. Vamos lá. O que eu tenho que falar na conclusão? Não esqueça, na sua conclusão, de pedir em primeiro a justiça gratuita, se for um caso para o seu cliente. Lembrando que assistência judiciária é o genérico. Na assistência judiciária, nós temos duas espécies. A justiça gratuita e a assistência propriamente dita. Qual é a diferença? Quando eu peço justiça gratuita, eu estou dizendo para o juízo que o meu cliente não tem condição de pagar a justiça, que é as custas do processo. Mas ele vai me pagar, seja no final da ação, ou seja, já pagando por mês, sei lá como. Ele vai pagar os meus honorários. Portanto, não deveria necessariamente, eu não tenho direito, é melhor falando como advogado, eu não tenho direito de levantar os honorários dativos quando o juízo, no final, manda intimar o advogado para receber, porque pediu justiça gratuita. Por quê? Se o advogado pediu justiça gratuita, ele já está afirmando, ele vai me pagar, eu vou receber honorários particulares. Só a justiça que ele não tem como receber. Então, toma cuidado. Se você pede justiça gratuita, você não poderia, no final, quando o juiz manda pegar os honorários dativos, recebê-los. Bom, quando você pede assistência judiciária, você está dizendo que o seu cliente não pode pagar nem a justiça gratuita, nem os seus honorários advocatícios. Portanto, você vai receber por meio dos honorários dativos. Beleza. Segundo ponto, ou seja, se você não pedir justiça gratuita nesse momento do processo, ai meu Deus, esqueci, meu cliente vai ser condenado parcialmente e eu esqueci, vou pedir agora justiça gratuita. Não é assim não, tem um momento certo de pedir. Voltando, conhecer a preliminar. Se a sua questão tem a matéria preliminar, você tem que pedir para o juiz para conhecer a sua preliminar, porque se for o caso, já extingue o processo com ou sem resolução do mérito até o do artigo 485 do CPC. Vai depender do caso. Aí você vem para outro tópico. Ultrapassadas as questões de mérito ou as questões preliminares, pede para o juiz conhecer o seu mérito, declarando X ou Y, se for questão de prescrição, o que for que você pedir, já pede para o juiz reconhecer aqui. E não esqueça de pedir que seja declarado improcedentes pedidos exordiais. Se você pedir para declarar improcedentes pedidos exordiais, lembra, gente, que o juiz não age ofício. Você tem que acionar o juízo. Então, um básico que você tem que ter na contestação, um pedido básico. 2, se seu cliente precisar de justiça gratuita, não esquece dele. E o outro, pedir para declarar improcedentes pedidos exordiais. Você tem que pedir isso. Porque se você não pedir, pode ser que o juiz entenda que não, né? A menos que você tenha colocado lá no mérito, bem específico, e em geral as pessoas não põem, o que você quer. E dentro
desse pedido específico está lá a declaração de improcedência, via de consequência da exordial. Mas se você não fizer isso, você corre o risco do juiz te conhecer só o que você pediu, né? Bom, e vamos para um tema. Subsidiariamente, pode ter outros pedidos que você queira fazer, por exemplo, na remota possibilidade do juiz declarar a procedência da exordial, que seja afastada, por exemplo, a multa que foi pleiteada na exordial, que seja afastada a condenação desde a citação ou desde o fato danoso. Pede isso, porque isso vai repercutir na condenação pecuniária, se for o caso, né? Outra coisa. Não esqueça de pedir a condenação do autor no ônus da sucumbência. Aí pede lá em 20%, que é o limite do novo CPC, né? Porque é um direito, aliás, é um direito do advogado ao seu salário, então a gente não deve esquecer de pedir isso. E a condenação, protestar, provar, alegar por todos os meios em direito admitidos, em especial, veja bem, se você pede a protestar por todos os meios em direito admitidos, e o caso, por exemplo, for de um pedido de uso capião, e você não pediu, em especial, pelo memorial descritivo que você está juntando, pela juntada de documentos, pela oitiva do réu para provar que ele invadiu o imóvel, pela oitiva de testemunhas, chega no dia da audiência, aí o juiz lê o pedido do autor, que está todo completo, aí vira e fala assim para você, doutor, você pediu oitivo de testemunhas? Pedi, excelência. Uai, onde que tá? Tá aí na contestação. Mas onde? Ué, eu coloquei, excelência. Protesto, provar ou alegado por todos os meios em direito admitidos. Esse pedido aqui é genérico, gente. E o juiz não deve ouvir sua testemunha, porque não está descrito que você quer testemunha. Então, o seu pedido das provas tem que ser específico. Se você não pediu testemunha, oitiva da parte autora, juntada de documentos, inclusive posterior, perícia, ele não vai te dar, certo? Então, vou dar uma dica. Na prova do AB, coloque tudo, tá? Porque a bunda me prejudica. Então, coloca lá, protesta, provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, em especial, pela depoimento da parte ex-adversa ou da parte contrária, oitiva de testemunhas, juntado de documentos, vírgula, inclusive posterior, perícia técnica necessária para o deslinde da causa. Beleza, fechou. Então, você pediu tudo. Porque vai que o caso era de testemunha, vai que o caso requereria perícia e você não pediu. Então, usa essa frase de praxe, tá? Lembrando que você usar uma frase que é comum, aí pega as defesas, tem várias peças com a mesma frase. Isso não configura plágio, porque a linguagem jurídica é uma linguagem pública, formal. Isso não configura chavão. Isso é um termo necessário, porque a estrutura da peça é o requerimento. Como requerimento, ela tem, por exemplo, que ter como desfecho, nesses termos, pede deferimento. Todas vão ter isso, né? Como estrutura, fatos, direito e pedido, várias vão ser assim. Tem uns que preferem não colocar, mas se colocar, não é um chavão, não é errado colocar esse tipo de frase. Não é errado, na hora de você fechar a qualificação, colocar assim, vereador apresentar a contestação pelos motivos abaixo aduzidos. Imagina quantas peças vão ter esse final, pelos motivos abaixo aduzidos, sem que isso configure chavão ou plágio, tá? É uma frase que puxa, né, a estrutura de um requerimento, que é o caso que a gente está estudando. Bom, enfim, fechando, então, que falta 1 minuto para encerrar minha aula, a contestação é uma interlocutória. Toda interlocutória é a peça que não tem valor da causa. Se a peça tiver valor da causa, ela é uma ação inseparável. Resumidamente é isso, tá? Vocês vão estudar isso em execução, que a execução ela pode se dar por interlocutória, a defesa do réu, ou também por uma ação específica que se chama embargo. Bom, pessoal, acabou nossa aula. Se houver alguma dúvida, vocês postem no EAD. Eu vou estar montando agora o nosso
Fórum 4, tá? Não deixem acumular por conta da nossa nota, que tem que ser postada de segunda VA também, já que a prova é dia 18, daqui 2 semanas. Então, não deixe acumular o conteúdo, que já tem bastante coisa para você estudar, tá bom? E eu já vou